O nosso tema agora é o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral. O TSE começou o julgamento do processo contra o Bolsonaro. A ação trata da reunião do então presidente com embaixadores, realizada em julho do ano passado no Palácio da Alvorada, sobre o sistema eletrônico de votação. Se for condenado, Bolsonaro vai ficar inelegível por 8 anos e não vai poder disputar as próximas eleições. Na ação, Bolsonaro é acusado de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Até o momento, o corregedor-geral da Justiça Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves, leu o relatório. O representante do Partido Democrático Trabalhista apresentou os argumentos da acusação e o advogado fez a defesa dos acusados. O julgamento será retomado na terça-feira com o voto do relator. Vale lembrar que Bolsonaro teve maioria dos votos nas eleições de 2022 em estados que têm um forte perfil agrícola. É o caso, por exemplo, de Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina, só para citar alguns. A pergunta é para você, Pozonoff, como o TSE deve decidir? Olha, tô ousado hoje. Vou cravar aqui que o Bolsonaro vai ser considerado, vai se tornar inelegível nesse julgamento aí, que é um julgamento... foi curioso, né? Que eles não fizeram aquele mesmo teatrinho rápido ali, relâmpago, que eles fizeram com o caso Deltan Dallagnol. Aí eles prolongaram um pouco mais, prolongaram um pouco essa ansiedade aí por parte dos apoiadores do presidente, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu até brinquei que uma semana de derrota, né, para a direita, para os conservadores liberais, com a indicação, com a aprovação, do nome do Zanin para o STF, de repente ali o TSE falou assim: calma, pessoal, que eles vão sofrer muito, vamos deixar eles descansarem um pouquinho no fim de semana. Mas é isso, Kelly, eu aposto na inelegibilidade, é uma palavrinha difícil, de Jair Bolsonaro. E aí a direita, os conservadores, os liberais, os apoiadores, aí eu sei que também tem essa identificação muito grande do agronegócio, a gente vê pelas feiras agrícolas aí, eles vão ter que buscar novas lideranças, né? E essa decisão do TSE que você aponta na direção de que tornará Bolsonaro inelegível, é uma decisão sem volta ou ela poderá ser revertida, Pozonoff? Olha, é uma pergunta difícil, porque a gente viu, né, a Lava Jato, o Brasil estava naquele rumo de repente tomando prumo, né, como se diz, e daí houve toda aquela reviravolta do hacker, condenações foram anuladas, aí existe toda essa coisa aí do Lula descondenado e tal. Então, assim, eu não vou dizer que não pode ter volta, mas apostar no acaso. A verdade é que o país hoje em dia ruma para um domínio completo de um judiciário que não tem nenhum comprometimento ali com a lógica da lei, com o espírito da lei, né? O TSE se transformou num tribunal político e o Bolsonaro é o inimigo da vez. Muito bem. Pozonoff, ainda sobre esse tema, a gente vai fazer mais uma pergunta para você, trazendo antes uma pesquisa que foi realizada neste mês pelo Instituto Locomotiva. Eu trago essa pesquisa e volto contigo. Uma pesquisa realizada neste mês pelo Instituto Locomotiva revelou que mais de metade dos eleitores de direita se diz aberta a lideranças não alinhadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Para 54% dos entrevistados eleitores de Bolsonaro, existem outras pessoas que podem ter forças para representar o campo político da direita no Brasil, mesmo sem apoio do ex-presidente. Enquanto 46% consideram que Bolsonaro é uma figura indispensável para representar o campo político da direita no Brasil. A pergunta é: qual o futuro da direita no Brasil se Bolsonaro se tornar inelegível, como é o cenário que você projeta? Bom, a direita está perdida, né? A gente vive um deserto aí de lideranças. Realmente o Bolsonaro é o nome, as pessoas confiam muito no ex-presidente Jair Bolsonaro. Existe aí 2 nomes que estão despontando, mas aí existem vários problemas, que é o do Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo, e o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Ele surge ali, mas ainda timidamente. No Congresso a gente tem alguns nomes, mas são lideranças para um futuro, né? O que resta, Kellen, é saber, como a gente está com esse judiciário tão politizado, tão sem compromisso com a Constituição, resta saber que tipo de direita vai poder existir no país. A minha preocupação é que a gente esteja
caminhando para uma realidade meio parecida ali com o que havia durante a ditadura militar, que havia uma esquerda, né? Havia uma oposição, mas ela era aquela oposição permitida. Então talvez esse seja, eu espero que não, mas esse seja um futuro aí para a direita no médio prazo, né? Porque tudo passa, isso, a gente sabe disso, mas se contentar com essa direita permitida. Esse é o meu maior temor. Paulo Pozonoff, muito obrigada por estar conosco aqui no Hora H do Agro, na Jovem Pan News. Você que é jornalista, colunista da Gazeta do Povo, fica o convite para voltar mais vezes. Eu que agradeço. Até mais. Até a próxima. Uma pesquisa realizada pela Genial Quest revelou que a aprovação do presidente Lula aumentou. No levantamento deste mês, 56% dos entrevistados responderam que aprovam o trabalho que o presidente Lula está fazendo. O percentual está acima dos 51% registrados em abril e se mantém estável em relação a fevereiro. Já o número de pessoas que desaprovam o trabalho de Lula caiu de 42% em abril para 40% agora em junho. Mas vale destacar que, em relação a fevereiro, há uma quantidade maior de pessoas que desaprovam o trabalho que o presidente vem fazendo. A pesquisa foi realizada entre os dias 15 e 18 de junho, com 2.029 pessoas com 16 anos ou mais. A margem de erro estimada pela Genial Quest é de 2,2 pontos percentuais e o nível de confiança da pesquisa é de 95%.